Olá, meus amados, que bom que mais uma vez estamos com vocês para transmitir na Mira da Saúde algo bem interessante. A notícia deste ano que quase está terminando. Faltam 4 dias para findar o ano 2020. Quem diria, não é mesmo? O que teve mais de notícia deste ano foi, sem dúvida nenhuma, coronavírus, Covid-19, pandemia. No início, quando isso foi descoberto lá na China, outro lado do Brasil, a gente não dava nenhuma importância. Mas hoje, o mundo inteiro está vivendo deste terror, desta pandemia, coronavírus. E ainda assim, a humanidade ainda não tem uma solução definitiva. Achei um artigo bem interessante, artigo muito recente. Aqui vocês podem acompanhar esta revista Science News. É uma revista muito fina, onde traz muitas notícias do mundo científico. E aí, na seção de saúde e a medicina, trouxe esta notícia da revista Science News. Veja só, aqui está o que você precisa saber sobre vacinas contra Covid-19, vacinas de Covid-19. Para facilitar você acompanhar, vamos traduzir isso em português? Em vez de eu fazer minha tradução não perfeita, agora Google traduz, né? Tá vendo? Aqui está o que você precisa saber sobre as vacinas Covid-19. Muito bom. A primeira vacina, né? Da indústria farmacêutica de Pfizer. Aqui diz, uma grande incógnita. Essas vacinas iniciais podem impedir a propagação do coronavírus? É uma incógnita, né? E daí, 2 cientistas na realidade, Tina e Jonathan, eles são cientistas da área de imunologia, área de biologia molecular. Inicialmente foi escrito dia 8 de dezembro e depois foi atualizada dia 22 de dezembro de 2020. Tá bem. Hoje praticamente eu vou ler e fazer alguns comentários sobre este artigo. FDA, Anvisa americana, deu agora autorização para uso emergencial para as vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna, Covid-19. E as pessoas em todo o país estão começando a ser vacinadas. Mas ainda existem questões cruciais sobre como essas vacinas e outras funcionarão, uma vez que sejam injetadas em pessoas ao redor do mundo. Aqui estão as respostas para algumas perguntas frequentes. Já que esta pandemia ainda em andamento, as perguntas frequentes estão aqui. Você ainda pode ser infectado e infectar outras pessoas se for vacinado? Olha só, o que a maioria da população espera quando for vacinado? Estar livre.
uma senhora de 101 anos na Alemanha foi vacinada. Sabe qual foi a primeira palavra que ela diz? Ah, agora estou segura. Olha aí essa pergunta. Você ainda pode ser infectado e infectar outras pessoas se for vacinado? Possivelmente. Nenhuma das vacinas testadas até agora foi 100% eficaz. Então, algumas pessoas vacinadas ainda podem pegar o coronavírus. Olha só. Mais uma vez, estatística. Mesmo que estatística mostre que 95% é eficaz, quem que vai garantir que isso será você? Você pertencer em 95%. Se você pertencer em 5%, continua sendo infectado e vai infectar outras pessoas. Mas é você muito pessimista? Quanto à estatística, eu não sou pessimista. Primeiro, eu não acredito na estatística. Parece que 95% de eficácia, isso engloba muita gente. Realmente, estatisticamente é. Agora, quando fala se isso é eficaz para você, é outra história. Outra história. Ninguém garante que você seja do grupo de 95%. Você precisa entender essa estatística. Estatística de você pertencer a 95%, 50 e 50. Quando é que você vai saber? Quando você realmente tiver anticorpo. E esse anticorpo ficar por muito tempo. Isso vai depender de você também. Não depende da vacina. Veja só, além do mais, nem os testes da vacina Pfizer, nem Moderna, testaram se as vacinas evitam que as pessoas sejam infectadas com o vírus. Olha aí, que tipo de teste que foram feitos pelos esses laboratórios. Em vez disto, esses testes se concentraram em saber se as pessoas estavam protegidas do desenvolvimento de sintomas de doenças. Não sou eu que estou inventando a história. Hoje simplesmente estou lendo esse artigo escrito por 2 pesquisadores, 2 cientistas. Eles que estão dizendo. Isso significa que não está claro se as pessoas vacinadas ainda podem desenvolver infecções assintomáticas e, portanto, ainda ser capazes de espalhar o vírus para outras pessoas. Em ambos os ensaios, algumas pessoas que tomaram a vacina adoeceram com Covid-19, mas não tanto quanto aquelas que tomaram placebos. Um receptor da vacina ficou gravemente doente. Um que tomou vacina ficou gravemente doente no estudo da Pfizer em comparação com o 9 no grupo do placebo. O que é placebo? Aquele que a pessoa mesma não sabe, mas está tomando vacina. Só que não foi injetada a vacina, mas foi injetada soro fisiológico, placebo. Ninguém que recebeu a vacina Moderna ficou gravemente doente, enquanto 30 pessoas que receberam o placebo desenvolveram doença grave. Em um ensaio separado, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford relataram que encontraram menos casos
assintomáticos entre as pessoas que receberam a vacina do que em um grupo de comparação. Isso pode sugerir alguma proteção contra infecções e também contra doenças. Em geral, algumas vacinas são mais eficazes na redução da gravidade da doença do que na redução da transmissão. Embora essas vacinas COVID-19 iniciais provavelmente tenham algum efeito sobre a transmissão, ainda não se sabe o quanto ou se uma vacina é melhor na redução da disseminação do vírus do que outra. É importante lembrar que você não pode obter COVID-19 diretamente com as vacinas que estão sendo avaliadas agora, pois nenhuma delas contém o vírus completo. Bom, tirou dúvida? Quer dizer, mesmo tomando vacina, não quer dizer que você não vai pegar Covid. Provavelmente não vai desenvolver sintomas graves. Já é uma ajuda, não é? Próxima. Então, como essas vacinas são úteis? Essas vacinas parecem reduzir a probabilidade de uma pessoa desenvolver sintomas se estiver infectada, bem como a gravidade da doença. Isso poderia ser uma enorme ajuda para manter as pessoas fora dos hospitais, evitando mortes e talvez reduzindo alguns dos efeitos colaterais de longo prazo do COVID-19. Isso inclui problemas cardíacos e pulmonares que algumas pessoas desenvolvem após um surto da doença. É verdade que uma vacina ideal reduziria muito o risco de transmissão, mas nem todos o fazem. As vacinas contra a gripe, por exemplo, podem não proteger contra todas as infecções, especialmente quando essas vacinas não correspondem perfeitamente às cepas de vírus que circulam a cada ano. Outras vezes, as injeções diminuem a chance de infecção, mas não a eliminam completamente porque os vírus da gripe sofrem mutações rapidamente e podem deslizar pelas defesas imunológicas erguidas até mesmo por vacinas bem adequadas. Mas mesmo vacinas imperfeitas podem tornar as doenças da gripe menos graves. Tem vantagem da vacina, segundo esses comentários desses pesquisadores. As pessoas ainda precisarão usar máscara e distanciar-se socialmente após serem vacinadas? Sim. Resposta deles, sim. Leva várias semanas para formar anticorpos induzidos pela vacina e outras defesas imunológicas, e ambas as vacinas da Pfizer e Moderna requerem uma dose de reforço de 21 a 28 dias após a primeira dose. Portanto, a proteção total oferecida pelas vacinas levaria pelo menos um mês para se desenvolver. E como as vacinas não funcionam perfeitamente e ainda não se sabe até que ponto previnem a infecção, é possível que uma pessoa vacinada contraia o vírus e possa transmiti-lo a outras pessoas. Embora as vacinas possam ajudar no controle da pandemia, as pessoas precisam entender que esta não é uma varinha mágica, disse Peggy Hamburg, uma ex-comissária da FDA, em 3 de dezembro, durante uma coletiva de imprensa organizada pela Science Line, um serviço independente e gratuito para jornalistas da American Association for the Advancement of Science. Isso não significa que, de repente, podemos abandonar todas as outras atividades
que foram tão importantes para reduzir as taxas de infecção. Você está vendo as inseguranças e incertezas, né? Ou seja, as pessoas ainda precisarão usar máscaras, distanciar-se socialmente, lavar as mãos e evitar grandes aglomerações, principalmente em ambientes fechados. Além disso, levará algum tempo para vacinar todos, até que isso aconteça e até que esteja claro o quão bem as vacinas previnem a transmissão. Outras medidas de segurança ainda serão necessárias, enfatizou Hamburg. Agora, o que o pessoal pergunta mais, né? Essas vacinas são seguras? Até agora, eles parecem estar seguros. Olha, eu esperava, sim, uma resposta categórica, mas eles falaram, até agora, eles parecem estar seguros. A maioria dos efeitos colaterais da vacina acontece nas primeiras semanas, há meses após a obtenção da vacina, razão pela qual o FDA exigiu que as empresas tivessem 2 meses de dados de segurança antes de solicitar a autorização de uso de emergência. Os dados coletados em ensaios clínicos indicam que os efeitos colaterais das vacinas incluem febre, dor de cabeça, dor no braço, vermelhidão no local da injeção e sensação de esgotamento. Esses efeitos colaterais são comuns para vacinas aprovadas para outras doenças. Essas são as coisas que esperamos e estamos muito seguros de que não vimos casos de coisas que não esperaríamos, disse C. Buddy Creech, diretor do programa de pesquisa de vacinas da Universidade de Vanderbilt, em Nashville. Creech, que está envolvido nos ensaios clínicos de fase 3, que testam a segurança e eficácia da vacina Moderna, bem como da Johnson & Johnson, falou em 3 de dezembro durante uma entrevista coletiva patrocinada pela Infectious Disease Society of America. Mesmo depois que as vacinas forem lançadas ao público, os reguladores do governo, organizações de saúde e fabricantes continuarão a coletar dados de segurança. No Reino Unido, 2 profissionais de saúde tiveram reações alérgicas após receber a vacina da Pfizer desde o início da implantação naquele país. As autoridades de saúde no Reino Unido recomendaram agora que as pessoas com histórico de reações alérgicas significativas não tomem a vacina. Ross McKinney Jr., diretor de ciências da Associação de Faculdades Médicas Americanas, com sede em Washington, D.C., diz que considera essa decisão uma reviravolta séria. As reações podem ser resultado do látex na tampa do frasco da vacina ou do curativo colado nos braços das pessoas após a injeção, diz ele, e não da própria vacina. Opinião dele, né? O Washington Post relatou que ambos os profissionais de saúde estão se recuperando bem e que as autoridades de saúde no Reino Unido observaram que enfermeiras e farmacêuticos que dão vacinas estão preparados para lidar com as reações alérgicas e que tais reações são raras. Então acalme se por acaso você tiver alguma alergia. Quando grupos como crianças ou mulheres grávidas podem ser vacinados? Crianças, né?
Nenhuma das vacinas foi testada ainda em crianças com menos de 12 anos ou em mulheres grávidas. Então, ambos os grupos provavelmente estarão perto do fim da linha de vacinação. As mulheres em idade fértil, em particular, constituem uma grande proporção dos profissionais de saúde e funcionários da linha de frente. Então, nós realmente não temos uma vacina para todos, até que tenhamos uma vacina para mulheres grávidas, diz Kathleen Neuser, da Escola da Universidade de Maryland of Medicine em Baltimore, durante a coletiva de imprensa da Infectious Diseases Society em 3 de dezembro. Os pesquisadores estão esperando para obter dados de estudos em animais sobre como as vacinas podem afetar a reprodução e o desenvolvimento antes de testar em mulheres grávidas. Algumas empresas agora estão perto do fim desses estudos e podem começar a testar as vacinas em mulheres grávidas em breve, disse Neuser, que é diretor do Centro de Desenvolvimento de Vacinas e Saúde Global da Faculdade de Medicina. Para as crianças, os pesquisadores estavam principalmente esperando para descobrir a eficácia das vacinas. Agora que pelo menos as primeiras vacinas estão relatando alta eficácia na prevenção de sintomas, o benefício de receber a vacina provavelmente supera qualquer risco, tornando as empresas mais confortáveis com o teste em crianças. Eu havia falado na outra vez que as crianças praticamente não pegam Covid, porque a reação imunológica é muito rápida nas crianças. A Pfizer tem testado sua vacina em adolescentes de 12 anos ou mais e a Moderna planeja fazer isso em breve. Isso é típico do processo de teste da vacina, que começa com adultos saudáveis e vai até os adolescentes. E depois para as crianças mais novas, disse William Moss, da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, Bloomberg, em Baltimore, em 3 de dezembro, durante uma entrevista coletiva da Johns Hopkins. Moss, que é diretor executivo do Centro Internacional de Acesso a Vacinas da Johns Hopkins, disse estar esperançoso de que, até o semestre letivo de 2021, haja uma vacina para crianças a partir de 12 anos. A essa altura, acho que temos uma boa chance de ter uma vacina para crianças ainda mais novas, diz ele. Bom, essas vacinas podem nos ajudar a obter imunidade coletiva? Realmente, o que quem idealizou as vacinas e quem é líder de saúde, o que interessa mesmo é ter imunidade coletiva da toda a comunidade, toda a sociedade, na população. Os cientistas ainda estão descobrindo quantas pessoas devem ter imunidade ao vírus para matar de fome os surtos de hospedeiros suscetíveis e, por fim, a pandemia. A maioria das estimativas fica entre 60% a 80% de uma população. Embora quantas pessoas precisarão ser vacinadas para chegar a esse ponto ainda não esteja claro e dependa da eficácia da vacina. Se as vacinas fossem eficazes ao máximo na prevenção de doenças de transmissão, vacinar pessoas suficientes para atingir com precisão o limite de imunidade do rebanho seria suficiente. Mas vacinas menos eficazes requerem que mais pessoas sejam vacinadas para compensar as lacunas potenciais na
imunidade. E como observamos acima, ainda não está claro como vacinas como as da Pfizer e Moderna afetam a transmissão. Se essas vacinas não previnem a transmissão, é impossível alcançar a imunidade coletiva por meio da vacinação. Olha, isso é uma coisa que você precisa pensar. Vou ler de novo. Se essas vacinas não previnem a transmissão, é impossível alcançar a imunidade coletiva por meio da vacinação. Então, realmente complicado, né? Mas esse cenário é muito improvável. Ao diminuir a gravidade da doença, as vacinas provavelmente diminuiriam a transmissão, reduzindo o número de dias que uma pessoa espalha o vírus infeccioso, por exemplo. Por enquanto, os cientistas aguardam mais dados. Muito bom. Mesmo que as vacinas acabem reduzindo a transmissão de forma eficaz, alcançar a imunidade de rebanho globalmente exigirá uma distribuição equitativa das vacinas, o que será um desafio, dados os requisitos logísticos da atual lista de vacinas. Se as pessoas que vivem em áreas mais pobres e rurais não tiverem acesso às vacinas, os surtos podem persistir nessas regiões e evitar o fim da pandemia se o problema for generalizado. Para isto, o Papa Francisco, não é que alertou, na mensagem do Natal, o último, 3 dias atrás, ele realmente enfatizou muito o amor fraternal. Enfim, todos estamos no mesmo barco, todos somos irmãos e irmãs. Por causa disso que não pode haver o nacionalismo quanto a vacinas. As vacinas devem ser distribuídas para todos os lugares do mundo inteiro. Ele fez um apelo para os governantes, para aqueles que são responsáveis pela distribuição das vacinas. Vamos ver quantos vão atender a esta mensagem do Papa Francisco. Já tomei Covid-19. Deve ser vacinado? O que quer dizer já tomei Covid-19? Olha, você já pegou Covid-19. Vamos lá. A resposta curta é sim, eventualmente. Olha, tem cada palavra que deixa a gente meio confusa, né? A resposta curta é sim. Agora coloca eventualmente. É sim ou não? Eu sou estrangeiro, então não entendo direito esse português. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualmente afirmam que as pessoas podem ser aconselhadas a tomar a vacina Covid-19 mesmo que já tenham contraído o vírus, em parte porque as respostas imunológicas das pessoas podem variar após a infecção natural. A agência está esperando por mais dados para fazer recomendações específicas sobre o tempo. Eu acho que esse pessoal precisa conhecer o presidente do Brasil. O nosso presidente, eu não tenho nada a ver com a política, eu realmente apolítico.
Mas a bravura do nosso presidente é de tirar chapéu. Sabe o que ele diz recentemente? Lá na Santa Catarina, na cidade Francisco do Sul, ele diz assim: olha, ninguém é obrigado a tomar vacina. Eu não vou obrigar a ninguém a tomar a vacina. Cada um toma a sua iniciativa. E ele diz: a melhor vacina é o próprio vírus. Olha só. Segundo o nosso presidente, olha, você pode dizer, isso é maior ignorância. Mas o que ele fala, eu assino embaixo e carimbo. Então eu sou ignorante também, né? Meu amado, o que presidente Bolsonaro queria dizer? Se você tem uma boa imunidade, você não precisa tomar vacina. Quando você tem uma infecção natural, contato com coronavírus, produz a imunidade, produz anticorpo. O nosso presidente, depois de 20 dias, depois de teste tornar negativo, ele voltou a trabalhar, ter contato com as pessoas até hoje, né? Sem transmitir para ninguém, porque ele já está com imunidade coletiva, quer dizer, imunidade suficiente que não existe vírus nele. Então, aqui vai esta mensagem. Olha, já que ninguém sabe quem tem boa imunidade ou não, para que evite qualquer confusão, mesmo que você já contraiu o vírus, coronavírus 2, esse novo coronavírus, tome vacina. Tome vacina. Pense, tá? Você precisa pensar, raciocinar. Olha só, os cientistas ainda não entendem completamente por quanto tempo alguém fica imune após ser infectado pelo coronavírus. Algumas pesquisas sugerem que a imunidade dura mais de seis meses. Outra pesquisa sugere que os anticorpos podem diminuir após alguns meses, especialmente naqueles com doenças mais leves. Eu vou fazer o meu comentário. Meu amado, de novo, eu bato isso o tempo todo. Se você tiver imunidade funcionante, células T funcionante, o anticorpo estará para sempre. Não é uma dica joia? É simples, meus amados, você manter sua imunidade funcionante. Mas como? Depois de terminar de ler, eu vou dar esta dica. Ainda assim, a maioria das pesquisas sugere que a grande maioria das pessoas que contraem o coronavírus tem algum nível de proteção por pelo menos alguns meses. Considerando isso, essas pessoas provavelmente não estarão na linha de frente para obter uma vacina escassa tão cedo. Bom, quem será vacinado primeiro? Vamos pular disto, porque isso é mais questão da saúde pública. As vacinas funcionarão em novas cepas do vírus? Resposta curta é sim. A safra atual de vacinas provavelmente será eficaz por pelo menos alguns anos, dizem os pesquisadores.
Com o tempo, todos os vírus evoluem naturalmente. Suas sequências genéticas podem mudar por acaso ou por seleção natural. Uma poderosa fonte de seleção é nosso sistema imunológico. Novas mudanças genéticas que eventualmente permitem que os vírus escapem de nossa capacidade de detectá-los e destruí-los podem se espalhar rapidamente por uma população viral, aumentando a possibilidade de que o vírus possa evoluir de maneira que tornem as vacinas menos eficazes. O surgimento de uma nova cepa do coronavírus, de disseminação potencialmente mais rápida no Reino Unido, aumentou esse medo. Mas os especialistas dizem que as vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna provavelmente permanecerão eficazes contra pequenas alterações no coronavírus por alguns anos. Não existe uma mutação mágica que de repente torne as vacinas ineficazes, diz Stephen Goldstein, um virologista evolucionário da Universidade de Utah em Salt Lake City. Nossa resposta imunológica é muito diversa, diz ele. Essa diversidade significa que um vírus provavelmente precisa acumular muitas mudanças antes de se tornar insensível para o nosso sistema imunológico. Eu vou dizer mais. Se seu sistema imunológico está tinindo, vírus pode mutar do jeito que quiser, que seu sistema imunológico detecta imediatamente e vai produzir anticorpo. Acredite se quiser. Isso é verdade. É assim que nosso sistema imunológico funciona. Ainda assim, essas mudanças provavelmente se acumularão. Outro coronavírus que causa o resfriado comum evoluiu mudanças ao longo de pelo menos 8 anos, que finalmente permitiram que ele evitasse a detecção pelo sistema imunológico, relataram os pesquisadores em 18 de dezembro nesse site biorxiv.org. Mas os cientistas podem manter o controle sobre esses tipos de mudanças e até mesmo ajustar as vacinas para acomodar a evolução viral. Você gostou da transmissão de hoje ou não? Eu fiz isto porque é algo recente e muitas pessoas têm dúvidas mesmo, né? E então não queria somente eu falar, mas sim trazer o que outros cientistas pensam, baseados nos fatos. Mas, meus amados, eu preciso finalizar 2020, não é? 2020. Não vou finalizar com Covid-19 ou com pandemia, mas como prometi, eu vou dar dica para você ter imunidade constante e que você não precise preocupar com as mutações de vírus, não precise preocupar com as vacinas, nada disto, nada disto. Então eu vou abrir agora verdadeiro livro científico, que é Bíblia. Olha só. Mas você não tem jeito, né? Muita gente pode falar. Mas você sempre apresenta a Bíblia? Sim. Sabe por quê? A Bíblia é 100% verdadeira. 100% de verdade. Não precisa esperar o tempo para ver se vai dar ou não. Se não der, vai aparecer outros recursos, tapar buraco. Não vai ser assim. Sabe como eu comparo
a ciência de hoje é assim. Desculpe comparar assim. Aqui no Brasil, em alguns lugares menos favorecidos, quando a gente dirige isso no asfalto, tem tantos buracos tapados que às vezes parece que você está andando na estrada de terra com cheio de buracos, cheio de tapados, né? Tapados? Acho que não é, né? Aqueles buracos agora cobertos com outro tanto de asfalto, que não fica totalmente tapete. Vacina contra a Covid é mais um desse daí. Foi máscara, é distanciamento, é isolamento, agora é a vacina, parece que é salvação, mas pelo que nós estamos vendo, não é. Não é 100%. Por isso que eu preciso trazer aquilo que é 100%. Entenda o meu desejo, o meu pensamento. Aqui diz assim, o livro de Tito é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para esta pessoa, Tito. Ele considera como filho verdadeiro na fé. No capítulo 1 e verso 16, diz assim, no tocante a Deus, referindo às pessoas, professam conhecê-lo. Muita gente professa conhecer a Deus e fala, eu tenho muita fé em Deus. Entretanto, o negam por suas obras. Pela oração, pelas práticas religiosas, cerimônias, professam ser conhecedores de Deus. Mas, no seu viver do dia a dia, negam completamente porque vive totalmente oposto ao conhecimento de Deus. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Somos cristãos, crentes. Crer em quem? Deus. Que Deus? Deus Criador. Jeová. Sabe o que Jeová disse? Quem conhece a Ele, sabe como que reage? Agora, vamos para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Veja só. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha só. Por que nós já sabemos disto? Porque, resposta, porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. É aquilo que, quem sabe, Papa Francisco queria dizer. Espero que é isso que ele queria dizer. Eu espero. Quando você ama os irmãos, que tipo de amor? Mesmo o amor que Jesus nos amou. O amor incondicional. O amor que nunca acaba. Independente como o outro é, seu amor é constante. Quando ama desta forma, você passou da morte para a vida. Olha só, olha só. Todo aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino.
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha aí. Nós vamos conhecer o verdadeiro amor quando nós temos o espírito de dar a nossa vida por nosso próximo, pelos irmãos. Então podemos dizer, conhecemos a Jesus Cristo, porque Ele nos deu a sua vida, para que nós tenhamos a vida. Ah, mas é complicado demais, isso é difícil. Meus amados, não é difícil, porque este tipo de amor não é meu, mas sim é o amor de Jesus. E Ele que dá seu amor para que nós também tenhamos este amor. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que ter o mesmo amor de Jesus Cristo em nós é fácil, porque o Espírito Santo nos dá o espírito de amor de Cristo. É uma maravilha. Quando você amar desta forma, você já passou da morte para a vida. Sua imunidade está 100%. Sua imunidade está funcionando perfeito. Portanto, toda vez que tiver qualquer contato com vírus, qualquer tipo de vírus, seja novo coronavírus mutado, o que vai acontecer no nosso organismo? Célula T vai detectar e vai dar sinal para a célula B produzir anticorpo específico para aquele vírus mutado. Portanto, não vai ter nem a infecção, nem sintomas. Para mim, bem melhor do que qualquer vacina que possa existir neste mundo. Então, que bom que nós podemos terminar 2020 com este amor de Jesus Cristo e entrar com este amor o ano novo, 2021, e que no ano 2021 este amor multiplique, cresça cada vez mais e estarmos sem medo, sempre ser vitoriosos. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado durante todo este ano e também ter compartilhado este seu amor ao nível de recursos. Realmente agradeço imensamente a todos que contribuíram com suas dádivas e também aqueles que oraram por nós, que tiveram aquele desejo de que o Instituto Bom Viver cada vez fortifique, que avance. Muitíssimo obrigado para todos vocês e um feliz ano novo. E no ano novo, então, nós estaremos novamente com vocês na Mira da Saúde. Uma boa noite, uma boa semana.